Olá, bom dia, José Rodrigues dos Santos. Bom dia. O José está connosco através de videochamada, como já disse, um dos escritores mais bem-sucedidos em Portugal e no estrangeiro, também um jornalista subejamente conhecido e premiado. José, o nosso tema, penso que é relativamente fácil de conversarmos e de dissecarmos aqui alguns pormenores. Como pode o romance contribuir para a educação? Penso que, José, concordas comigo e tratamos-nos por tu, porque lá está, somos colegas e já conversámos algumas vezes para o programa Todas as Palavras. José, concordas comigo? Um livro é entretenimento, mas pode também contribuir para a ficção. E prova disso é a longa pesquisa que tu fazes antes da escrita dos teus livros. Muito bom dia. Lamento não estar aí convosco, estou no estrangeiro e, portanto, daí a razão pela qual entro por videochamada. Na verdade, a minha ficção procura um pouco isso, porque eu era capaz, enfim, não era capaz de escrever um livro sobre o Manel que conheceu a Maria, mas a mãe da Maria opõe-se e tal. Para isso há muitos livros. Para mim, o livro é um instrumento que nos permite aceder ao conhecimento. E todos os meus romances estão relacionados com o conhecimento. E procuro trabalhar em todas as áreas do conhecimento. Eu tenho romances que tocam a física, a matemática, a biologia, a etologia, a inteligência artificial, a história, a filosofia, a política, a economia. Todos os temas do conhecimento são para mim um tema importante. Eu leio livros para me enriquecer. Claro, nós gostamos de aprender ao mesmo tempo que nos entretemos. Acho que isso é mais agradável. Nem sempre é possível, porque às vezes temos que memorizar a tabuada e não há grande entretenimento em memorizar a tabuada. Mas, em geral, se nós conseguimos conciliar as duas coisas, isso é que é ótimo. E é o que eu procuro fazer nos meus romances, acho que a literatura permite fazer isso. O grande poder da ficção justamente está aí. Eu costumo dizer que há quem ache que a literatura é por entretenimento. Há quem ache que a literatura é exercício estilístico. E todas as visões são naturalmente, enfim, legítimas. Mas, para mim, a literatura é uma forma de aceder ao conhecimento, de pensar sobre as coisas, de refletir sobre as coisas. Nós vamos a ver as grandes obras da literatura universal, todas elas nos ensinam coisas sobre nós, sobre o nosso mundo, sobre o universo, desde o processo de Kafka, que deu a justiça kafkiana, não é? Que uma expressão que entrou no nosso... Ele ensinou-nos alguma coisa sobre o processo de justiça burocratizado. Orwell, falamos dos processos orwellianos, não é? De realidades paralelas que se criam, da nova língua, de chamar paz à guerra, como agora temos, por exemplo, a Rússia, não chama guerra à guerra, chama-lhe operação especial. Isto são tudo exercícios identificados por Orwell em literatura. E um romance tem este poder de captar a realidade e de nos traduzir a realidade. E quando o romance consegue fazer isso, então, para mim, isso é que é a literatura. Então, e um facto impede o escritor José Rodrigues dos Santos de contar uma boa história? Não, não, o facto não. Os factos ajudam-me a contar as histórias. Eu acho que os factos, as histórias são feitas de acontecimentos, não é? E, portanto, mesmo que eu crie uma personagem de ficção, como obviamente eu faço, os temas que eles vão abordar são temas factuais. É certo que na literatura é perfeitamente permissível nós adulterarmos os factos. E muitos autores o fazem. Eu procuro não o fazer. Portanto, no fundo, eu faço uma mistura quase de romance e ensaio ao mesmo tempo. Eu lembro uma vez, eu estava na Feira do Livro de Leipzig e, e veio ter, depois eu fiz a apresentação do romance A Chave de Salomão, que é sobre física quântica. E no final da apresentação, aquilo é uma história, pronto, eu tenho que ter uma história de espionagem no meio, mas o tema é de facto a física quântica. E no final da apresentação houve um alemão já de meia idade que veio ter comigo e disse assim: olha, eu sou engenheiro, eu todos os dias trabalho com a equação de Schrödinger e quero confessar-lhe que nunca entendi a equação de Schrödinger a não ser quando li o seu livro. E, portanto, é esse o nosso trabalho. O trabalho é traduzir, porque, por exemplo, a realidade é imensamente complexa, a ciência é muito complexa, mas por detrás da complexidade existe alguma simplicidade. E o trabalho do romancista
é perceber a simplicidade que existe por detrás da complexidade e ser capaz de traduzir de uma forma que toda a gente entenda. A propósito desse romance, teve um outro episódio interessante. Estava no Algarve, de repente há um rapaz que vai ter comigo, os seus 30 anos, vai ter comigo e diz assim: olha, obrigado. Obrigado? Obrigado. Diz, obrigado, o que é que se passa? Olha, é assim, eu nunca imaginei falar com a minha mãe sobre física quântica. Ela leu o seu romance e no fim começou a fazer perguntas sobre o princípio da incerteza, sobre Niels Bohr e não sei o quê, que eu nunca imaginei, porque eu quero lhe agradecer porque permitiu que eu tenha uma conversa com a minha mãe, que é uma pessoa que não tem, enfim, educação universitária, e que, através do seu romance, compreendeu a ciência. Isso, para mim, eu vou lhe dizer, foi dos maiores elogios que eu já tive. Porque esse é o meu objetivo, através de uma forma que nos entretém, através de uma história de amor, de espionagem, um policial, uma aventura, conseguir explicar conceitos da política, da economia, da ciência, da filosofia, que sejam acessíveis ao cidadão comum, e é isso que nos enriquece. E da história também. Mas recentemente, José, se não estou em erro, quando da publicação do Mágico de Auschwitz, houve aqui alguma polémica, alguns historiadores colocaram em causa algum material que incluíste nesse teu romance. Como é que geriste e encaraste esta polémica? Na base dos factos. Portanto, eu lembro que, na verdade, quando essa polémica absolutamente tola se desencadeou, o rabino que me fez a revisão do livro, o rabino Shlomo Pereira, disse-me: mas só quem nunca leu o livro é que é capaz de dizer as tontices, não é? Porque é preciso ler. Na verdade, é um díptico, é uma história em 2 volumes. Exato. Que é o Mágico de Auschwitz e o Manuscrito Birkenau. E no romance, eu mostrando a incongruência do que se passava em Auschwitz, eu mostro que eles tinham lá uma piscina, que havia no campo das famílias, no Familienlager, havia uma escola para as crianças judias que eles puseram lá. Aliás, depois há um romance que julgo que chama-se o Bibliotecário de Auschwitz, ou o que é, que fala sobre isso. E depois vieram uma historiadora profissional a desmentir tudo isto, e depois, claro, teve que sofrer o embaraço de perceber que afinal sempre existia uma piscina, que ela não sabia, e tinha escrito livros sobre o Holocausto. Depois veio com a desculpa de que, está bem, mas a piscina originalmente era um tanque de bombeiros, não uma piscina. Mas a piscina é o uso que tem, porque o próprio Auschwitz originalmente é um quartel. O que faz o Auschwitz, campo de concentração, é o uso que se dá, que se deu ao quartel. Da mesma maneira, o que faz o uso da piscina, instalam uma prancha, fazem mergulhos, chamam-lhe piscina, então passou a ser uma piscina. E, portanto, tudo isto depois vai... Mas isso não é importante, essa polémica não é importante, apenas mostrar talvez ciumeira, ou inveja, ou ignorância, não sei o quê. O que é importante, no entanto, nas polémicas, porque nos romances de facto envolvem muita polémica. E as pessoas questionam-se, mas esta polémica existe porquê? Porque ele anda à procura de polémica para justamente fazer vender os seus livros. Esta é a teoria que se instituiu. Isto é totalmente... Eu percebo o raciocínio totalmente fora de questão. Porquê que os meus romances são polémicos? Porque os meus romances trabalham o conhecimento. O Kafka escreveu uma vez: se um romance não me atinge na cabeça como um martelo, então não vale a pena lê-lo. O romance tem que nos dizer coisas novas. E o que é que eu faço? Como trabalho na área do conhecimento, eu procuro trabalhar em áreas do conhecimento em que eu vou dizer coisas novas que nós não sabíamos. Porque a nossa sociedade está cheia de mitos. É normal, todas as sociedades têm mitos. E o meu trabalho é fazer a desconstrução dos mitos. As aventuras de Tomás de Noronha são desconstruções de mitos, não é? O Cristóvão Colombo, toda a gente, eram os genovês. Mas depois eu vou demonstrar que a teoria do Colombo genovês não se sustém usando documentos verdadeiros. Que, aliás, deu recentemente uma nova polémica e o historiador acabou por ficar sem argumentos, porque, de facto, eu mostrei que os textos que existem não suportam isso. E, portanto, cada um dos meus romances tem outro romance que é sobre as origens marxistas do fascismo. Tema absolutamente tabu, porém todo verdadeiro. Todos os fundadores, todos os ideólogos fundadores do fascismo eram todos, sem exceção, socialistas. Uns de origem marxista, outros sindicalista, ou sindicalista revolucionário, mas todos da área socialista. E, portanto, isso é uma verdade. Mas não se pode dizer, ora, eu entendo que numa sociedade livre, nós, desde que estejamos a falar a verdade, não é enganar as pessoas, a falar a verdade, temos o direito e o dever de desconstruir. E aconteceu o que muitas vezes acontece nas videochamadas,
o José Rodrigues dos Santos, como se costuma dizer entre nós na televisão, frisou. Vamos ver se ainda será possível retomar o contacto. Eu penso que não, até porque estávamos a terminar o nosso tempo. Eu penso que isto aconteceu de propósito, porque a minha última pergunta era exatamente sobre o próximo livro. E, portanto, aí está. Isto foi tudo arquitetado pelo José Rodrigues dos Santos e pela sua editora Planeta, para que não ficássemos a saber o tema e o título do próximo livro de José Rodrigues dos Santos, que há de chegar às livrarias já no próximo mês de outubro. Resta-me despedir. Muito obrigada por esta oportunidade para estar novamente aqui hoje com vocês, sobretudo neste grande evento ligado à leitura. Obrigada, bom dia e boas leituras.